Voltamos, um mês de Brenda já, né? Praticamente. Semana que vem a gente fecha um mês de Brenda. Vamos fazer um vídeo de comemoração. Sacanagem. Vai ter Então lanche. tá, voltamos com Tenente. Cara, muito bom, né? Com a Tenente Brenda. Que nojo! Até calor. Rica, mentira, sacanagem. E ela já falou pra gente o que ela trouxe na famigerada mala, como os bisuzinhos, né, que ela nós entendemos que são importantes para você já ter uma ideia do que é a primeira semana, né? Porque fica aquela expectativa, aquela ideia que se é aquilo, se não é, se é ruim, se não é, se é péssimo. Uma coisa que eu não te perguntei no vídeo passado, e aí fica à vontade em acrescentar ou não, você achou muito puxada a primeira semana? Não, Fisicamente falando. fisicamente falando. Por que é puxado? Porque você faz coisas que o seu corpo não estava acostumado a fazer antes. Até Mesmo você preparando para o TAF? mesmo você preparando para o TAF. Porque não é uma questão de aptidão física, né? É uma questão de cansaço mental. Você faz muitas coisas durante o dia e de cansaço físico, por exemplo, você fica muitas horas parada na mesma posição, em descansar. Aqui, você fica assim, fica mais um pouquinho assim, fica em descansar. Então, aqui vai doer. Você pode ter o melhor preparo físico do mundo, mas você vai sentir um pouco de dor aqui, você vai sentir um pouco de dor aqui, por causa como é que A eu vou gente dizer? chama do O tipo de endurance. atividade. Isso, você vai criar. E detalhe, segredo. Na primeira semana, quando você tiver que ficar em mobilidade, você tiver que ficar paradinho, o seu nariz vai coçar muito. O cabelo, todos os Todos os bichos do mundo vão mosquitos. posar em você. Isso. Todos. Depois, isso não acontece. Depois, assim, claro, não é que eu não posso dizer que não acontece, mas é muito mais difícil. Você cria essa endurance, você cria essa rigidez, né, do seu corpo, você acostuma ao seu corpo e automaticamente você já fica ali paradinho, quietinho ali, ó. Amor, eu pagava a Né? conta. Eu pagava a conta. Eu ficava assim, né? Primeiro eu sofria. Aí depois eu pensava assim: o que eu posso fazer para mudar esse cenário? Nada. Aí eu pensava, tava lá, né? Óbvio, prestando atenção. A gente começa a criar. Mulher, eu acho que tem mais essa facilidade de desligar e fazer 53 coisas ao mesmo tempo. Aí, não, eu vou sair daqui do quartel hoje, eu tenho que pagar a conta, tá? Mas quanto que eu tenho que ter no banco? Era assim. Eu tenho que fazer as compras disso, aquilo, outro, tá faltando fruta lá em casa. Aí daqui a pouco você. Aí eu Beijo, pensava, aí isso. você já Só que corta você, de novo. exata, às vezes, vou te falar, às vezes já tinha começado a corneta, né? Aí eu, caraca, não peguei. Aí, só que tem aquele movimentozinho do em pé, né? Aí o que eu fazia? Roubava, né? Aí eu, porra, voltava do mercado, aí não tem problema, Dá não tem tempo de você problema. se readaptar. Não tem problema. Você tem aquele, tipo, ela é só lenta. Ela não estava lá longe, ela só é um pouquinho lenta. Dá para disfarçar. Então Tá. é isso, não é uma semana assim puxada. As atividades físicas também, né? Na minha etapa não teve tanto TFM por causa do coronavírus. A gente chegou a ter, mas não teve tanto assim, não foram todos os dias. Mas mesmo assim não é nada difícil, nada muito puxado, tudo são profissionais. Você está lidando com profissionais e profissionais estão lidando com você. Então eles não vão querer te massacrar ali, não. Tudo é respeitado, né? O seu tempo e tudo mais, a sua rigidez física, e você vai criando isso. É puxado porque é uma coisa que você não está acostumado. Não está acostumado, vai doer. O corpo dói em locais específicos por causa da posição que você fica e do tempo que você fica nessa posição. Mas não é nada assim, ó, de outro mundo, não aguentei, queria ir embora. O que é mais cansativo na semana de adaptação, e em todas as adaptações que você passa na Marinha. Você se adapta na primeira semana, você se adapta na segunda, porque a rotina muda totalmente. Você se adapta perto da formatura, porque muda de novo. Você se adapta quando você vai para a OM, você se adapta depois quando você vira segunda. Você se adapta o tempo todo. Igual na vida, né? Igual na Bem vida, parecido. exatamente. Mas na Marinha você vê isso com clareza, porque a Marinha, ela vai bagunçar a tua cabeça toda, toda. Em E 20 você vai minutos tudo muda, amor. tudo muda. Tudo muda. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa bem mais tranquila depois que eu entrei para a Marinha. Tudo é no tempo da Marinha, muito mais calma. E você se adapta àquilo que está acontecendo, a toda a tua rotina ali. Não é nada assim estrondoso, não. Dá para fazer. Tá,
Beleza, e aí acabou a primeira semana, segunda às vezes, né? Dependendo do ano e de como está acontecendo. Como são as outras semanas? Aquilo tudo que você estudou com o Maurício, porque Breno foi nosso aluno, né? Enfim, independente de com quem vocês estudaram. Pega o material, rasga, joga no lixo, queima. Então, o que você aproveita, o que você você não aproveita? Fala aí. dá para aproveitar os materiais, as anotações que você tem, apesar de que a abordagem que eles fazem lá dentro é um pouquinho diferente daquilo que a gente estuda para a prova. Por exemplo, liderança, a gente não estuda só o EMA 137, eu ainda lembro, tá, gente? A gente lembra. Tadinha. A gente não estuda só isso, a gente estuda outros documentos, a gente estuda outros vieses, a gente estuda na prática como que vai ser feito isso, porque nós estamos estudando para sermos oficiais, né? Nós vamos exercer a liderança a todo momento. Então, não é só mais uma coisa que você tem que aprender e fazer na prova, você tem que aprender no seu dia a dia. Então, você vai estudar a história naval também, de uma maneira muito mais ampla do que você estuda para o concurso, né? Do concurso a gente estuda ali um período menor, a gente estuda um período bem maior, a gente estuda outras histórias da Marinha, de marinhas que originaram a nossa Marinha, que fizeram, que contribuíram para a nossa Marinha ser o que é hoje. A gente vai estudar tradições navais, liderança, praticamente tudo que a gente estudou para o concurso, mas visto de outra maneira. A gente vai ter aula de armamento e tiro, e você entende um pouquinho não, você entende muito da seriedade da coisa, principalmente quando você chega nesse momento, porque é uma disciplina estritamente militar, é uma coisa que você não vai fazer com aquela seriedade fora dali. Então, você tem aula de armamento e tiro, você vai aprender muitas coisas sobre isso, né, que eu não vou entrar em detalhes por uma questão de segurança, mas você aprende isso. Qual é a rotina depois da semana de adaptação? Durante a manhã, geralmente, a gente tem aula e à tarde a gente faz a ordem unida. A gente continua treinando a todo momento essa questão do marchar, do ficar em sentido, de ficar em mobilidade. Às vezes a gente faz um TFM ao longo da tarde, às vezes tem estudo o dia inteiro, então vai depender muito do dia. Pode ser que toque licença mais cedo, licença que a gente é liberado. Depois do almoço vai ser liberado, porque eles estão fazendo alguma manutenção lá no prédio. Ou pode ser que algum dia também, uma coisa muito importante, pode ser que algum dia você fique lá até mais tarde. Geralmente, a gente é liberado 4h45, que é a hora que sai o aviso, a embarcação maior que leva a gente. Geralmente. Mas o ditado que a gente tem na Marinha é que licença é concessão do comando. Então, pode ser que você saia mais tarde. Isso vai acontecer. É importante que você esteja preparado para isso. E a rotina é essa, você já fez toda a parte administrativa na primeira semana, daí por diante você vai estudar, se preparar para ser um oficial de marinha no sentido cognitivo, né, no sentido de conteúdo, no sentido do dia a dia, e se preparar para ser um oficial de marinha no sentido de ordem unida, o tratamento de hierarquia e disciplina. É isso. Só fazendo um link com o vídeo que a gente já fez lá atrás sobre o material. Lá na andaina está dizendo para levar uma pasta preta. Não sei se no seu tinha. Você levou o material em algum lugar? Tipo, caderno, estojo, lá. Você tinha uma pasta? Levei caderno, levei estojo para poder anotar as coisas. Lá dentro você ganha algumas apostilas, outras são digitais, e aí fica a seu critério imprimir ou não. As apostilas que você ganha lá dentro, você não pode rasurar, né? As apostilas que falam sobre os documentos da Marinha, da NODAM, OGSA, são outras disciplinas que a gente tem lá dentro. Algumas a gente ganha, a gente pode até imprimir uma dessa e usar da melhor forma. Eu tenho as minhas guardadas até hoje, tá? Importante vocês saberem também, quando vocês entrarem, quais são as disciplinas que valem nota para classificação, porque não são todas. Na minha etapa foi, acho que, liderança, que tinha peso 2, e história naval. E para quem é da área da saúde, tem a disciplina de, acho que é saúde na Marinha, não sei o nome exatamente, mas é a respeito da saúde, sistema de saúde da Marinha, que também vale nota. As outras não valem, mas elas são eliminatórias. Se você não tirar nota mínima, você está fora do curso. Muitas provas? Muitas provas? Muitas provas. Cada disciplina é uma prova, e tem disciplina que dura 1, 2 semanas. Praticamente toda semana você vai ter prova. É quase certo. Porque enquanto está acabando uma disciplina, a outra já vai começando, enfim. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu não sabia, na verdade eu nem desconfiava, assim, né? Eu não considerava que eu precisaria estudar depois que eu passasse, de verdade. Então, assim, isso... Por que eu estou falando isso?
Porque tem gente que não tá na vibe, que não é isso, que não é para isso. Então, assim, eu queria de verdade, com esse canal, de verdade, tô sendo assim, pô, genuína, tentar mostrar o máximo do depois, porque tem muita gente que desiste, e tá tudo certo desistir. Tem os reservas justamente para, nesse ínterim da primeira semana, virem e suprirem a necessidade da Marinha. Não é à toa que os reservas existem, e está tudo certo, a gente passa para outros concursos, e na primeira semana tem aquela visão muitas vezes distorcida, né? Porque não é exatamente aquele perfil que você vai ter durante os seus 8 anos como oficial temporário. Tem gente que não quer aqui viver aquilo nem mais uma semana, nem mais um dia e, pô, tchau, vou embora. Mas então, assim, eu tô te fazendo essas perguntas para as pessoas que ou já passaram ou que querem passar saberem o que está lá esperando. Ah, não sabia, não era bem isso que eu, né? É isso, vai estudar, não como um concurso público, né? Não é isso. Ninguém vai ser exigido intelectualmente por muito tempo, né? Vai. E assim, eu ia deixar essa parte para falar da OEM, mas eu vou só dar uma pincelada sobre isso. Você não estuda só no curso. Depois que você vai para a sua OEM, além de você precisar aprender diversas funções que você provavelmente não exercia aqui fora no paisano, você vai fazer curso lá dentro também. Eu já fiz curso para aprender a mexer em sistema. Eu estou na minha OEM há 3 meses, eu já fiz 2 cursos, praticamente um por mês. Um eu ainda estou fazendo. Então, você vai se especializando sempre. A Marinha, mas a Marinha, ela te dá todo o alicerce para você fazer aquilo. Por exemplo, Brenda, mas você vai estudar de manhã, né, ter aula de manhã, ter ordem unida à tarde, você só vai estudar à noite? Tem momentos que você vai estudar à noite. Mas existe também tempos de estudo obrigatório. Tempos que você vai ficar na sala de aula, sem um professor lá dentro, para você estudar. Eles não vão geralmente eles organizam isso um dia antes da prova, pouco tempo antes da prova. Se a prova vai acontecer 10 horas, de 7 até as 10 você estuda. Tem um DSA, né? Tem um DSA, detalhe semanal de atividade. Você sabe o que vai acontecer com você durante aquela semana. Então dá para você se organizar. Tem um xerife, que é uma pessoa responsável pela turma, xerife e chefe de turma. E aí ele vai entrar num grupo, né, com os outros xerifes, com os oficiais de lá do CEW, e semanalmente eles vão lançar o DSA. Então, no DSA vai estar lá qual é a aula que você vai ter, quanto tempo que você vai ter de estudo obrigatório, o que você não vai, o que você que for que for referente às aulas, você vai saber tudo. O que for referente à Ordem Unida é que vai estar lá CONCA, Corpo de Alunos. Aí você não vai saber se é Ordem Unida ou se é TFM, e aí vai ficar mais a critério deles. Ou pode ser certo. E rola um desespero quando eles colocam assim, ASD, a ser definido. Mas não é sempre. E você tem esse tempo de estudo obrigatório. Assim como eu, na minha OEM, eu tenho um tempo dedicado a esses cursos. Se eles me inscrevem para o curso, a Brenda vai fazer o curso X. Teve um dia que eu passei o serviço mais cedo, porque eu tinha que fazer aquele curso. Então, eles levam a sério isso, de uma determinada maneira. Eles não vão simplesmente te sobrecarregar de coisa assim, sem te dar nenhuma base, né? Eles procuram te dar um tempo, te dar o que você precisa para poder estudar, né? Enfim, Brenda, esse é o estágio de adaptação. Semana que vem a gente fala como está sendo, porque agora é o seu momento, né? Depois da formatura, depois da escolha da UEM, daquele estresse. Você já fez todas as suas provas, já saiu sua classificação na turma, você já tocou o zaralho de saber onde que é melhor, onde que não é, e no final das contas você foi para onde tinha que ir mesmo. Semana que vem você conta pra gente como é que tá sendo sua vida na Marinha, tá bom? Tá bom. Beijo. Tá, beijo.